O sistema de promoção e proteção dos direitos das crianças tem sofrido, naturalmente, e ainda bem, alterações, tanto a nível legislativo como depois a sua concretização na prática, e também temos muitas situações, aliás o direito também é feito disso mesmo, não é? Daquilo que é a realidade, que vai acontecendo, que vai depois dar origem a uma formalização, aqui numa inversão eventualmente do processo de construção legislativa, mas que está tudo certo. A Comissão Nacional, o sistema conforme o conhecemos é recente. A Comissão Nacional já existia no âmbito, primeiro como risco, trabalhando o risco, Comissão Nacional para a proteção das crianças em risco, que é uma alteração face ao que temos agora. As comissões já existiam há muito tempo, nos termos ainda eram comissões de proteção de menores, portanto, a proteção, bem, nós vamos ter este ano 100 anos da declaração, não é? Efetivamente é todo um caminho e todo um percurso, mas temos aqui um marco que foi determinante, que foi a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 89, que foi ratificada por Portugal em 1990, aliás, é o documento mais ratificado em todo o mundo, só há um país que não ratificou esta convenção, e este documento veio efetivamente traduzir-se aqui num fortalecimento do próprio sistema, não é? Ao consagrar aquilo que já era uma tendência, porque os direitos das crianças nem sempre tiveram esta dimensão, atenção, está lá, está tudo lá, mas a criança não era vista desta forma, não é? Nós conhecemos toda a história da evolução do conceito e dos direitos, e até chegarmos àquilo que hoje nos parece quase, perdão uma expressão, lana caprina, que é a criança é sujeito de direitos. Não foi fácil, e nós assistimos em todo o mundo e na Europa completas violações dos direitos que hoje seriam felizmente inaceitáveis, mas que fizeram parte de todo este processo evolutivo e até chegarmos ao que temos hoje, até à Convenção dos Direitos da Criança e mais concretamente agora em Portugal, com uma estratégia nacional para os direitos das crianças que tardou em sair, mas temos a primeira em curso, que é de 21 até 24, vai terminar no final deste ano. A Comissão, como a conhecemos, a Comissão Nacional, como a conhecemos hoje, é fruto da alteração legislativa de 2015. Portanto, temos a Lei 147/99, que é a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e temos também um Decreto-Lei de 2015 que veio efetivamente alterar a Comissão Nacional, dando-lhe esta perspectiva, casando-a no fundo com a lei na perspectiva do perigo, o que passa para as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Como o nome diz, são situações de perigo, sempre que uma criança está numa situação de perigo. E vais reparar que eu digo sempre crianças, apesar de termos tribunal, e eu vou dizer aquilo que é a designação ainda oficial, tribunais de família e menores. Eu acho que menor é uma palavra que devia ser corrigida, quer dizer, eu percebo a ideia. Menor é uma construção jurídica. A ideia do menor é uma construção jurídica, como há o maior, como há o interdito, é uma construção jurídica. Mas a criança, enquanto ser, não é? Antropologicamente falando, é muito anterior ao direito, logo é muito anterior a esta construção de menor. Portanto, porquê que devemos de associar a criança a menor? A criança é um sujeito de direitos, tem uma certa incapacidade jurídica de exercício de direitos, não é? Portanto, ela tem os direitos, mas não pode exercê-los todos até atingir os 18 anos, que é a idade que em Portugal está preconizada como idade da maioridade. Mas então, dizia eu, em 2015 houve esta alteração legislativa e esta especificação do o que é que fica para cada um. Portanto, o nosso sistema de promoção e proteção dos direitos das crianças está construído numa estrutura piramidal e temos na base da pirâmide o maior empenho de todos. Ou seja, na base da pirâmide nós temos a família, as entidades com competência em matéria da infância e juventude, temos a educação, temos a saúde, temos as autarquias, com tudo o que isso implica, com a ação social, com apoios jurídicos, com apoio psicológico. O nosso sistema está construído numa base comunitária.
parte daquele provérbio africano que diz que é necessário toda uma aldeia para educar uma criança. E é isso que foi transposto para Portugal, e é isto que se preconiza para Portugal. Esta intervenção comunitária, este dever quase de todos, no sentido de todos somos convocados, todos estamos também obrigados a esta defesa e, essencialmente, promoção. Porque, na verdade, temos aqui esta díade, não é? Entre prevenção e promoção. Eu costumo dizer que a esta díade eu gostava de adicionar um outro pezinho e tornando um tripé, que é a educação. Prevenção, promoção e educação. Porque isto é que faz e é que pode efetivamente fazer a diferença. Prevenir é proteger e proteger é também prevenir. E já chego por aqui à campanha. Portanto, chegamos ao perigo, chegamos a esta este afunilamento no fundo. Portanto, depois da base, que trata todas as situações de risco, digamos assim. No fundo, o que se prevê é que a base comunitária dê o melhor àquela criança para o seu integral desenvolvimento. No fundo, é que consiga tornar-se um adulto feliz, um adulto integrado, um adulto realizado. Isto é o que se espera da sociedade. Todavia, nem sempre assim acontece, começando logo com os pais. Nem sempre os pais conseguem, sabem, podem. E então aí temos necessariamente que fazer intervir o Estado, porque o nosso Estado também tem esta base não só previdencial, como esta base do social, no sentido de efetivamente garantir, num corolário do artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, do princípio da igualdade, que é efetivamente garantir que todos têm a mesma igualdade de tratamento, o que implica a equidade também. E então, chegamos a esta especificidade. Temos uma criança que, por algum motivo, não conseguiu ultrapassar-se a situação do risco em que estava, ou não conseguimos, de forma cabal, que tivesse aquele acompanhamento, aquela promoção efetiva, e está numa situação de perigo. E aqui a intervenção é das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Numa terceira fase, quando... E isto é muito importante no sistema, porque a intervenção das comissões é sempre consensual e voluntária, o que significa que os pais, progenitores, representantes legais, portanto, os pais ou representantes legais, têm que autorizar a intervenção da comissão, e bem assim a criança maior de 12 anos. O que não significa que a criança com menos de 12 anos não tenha, não deva, eu até digo não tenha, que ser ouvida no processo, que não seja tida em consideração a sua opinião. E ter em consideração a sua opinião, ou ouvir o que ela tem para dizer, não significa que seja atendido. Não temos que fazer exatamente aquilo que, até porque tudo o que está à volta e toda a estrutura terá mais condições para perceber o que é melhor para aquela criança. Todavia, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ter em consideração aquilo que ela diz, independentemente, peço desculpa, depois do que venha a ser a decisão no concreto. Quando isto não acontece, ou quando as comissões, no concreto, já fizeram tudo aquilo que era possível e mesmo assim se mantém a situação de perigo, ou já não têm mais meios para agir, então há uma terceira intervenção, que é do judicial, dos tribunais, para, nos mesmos moldes, seguindo a mesma lei, promoverem um processo de promoção e proteção dos direitos das crianças. Esta nossa estrutura é muito diferente de outros países e eu gostava de dizer que nós temos tido várias ações de benchmarking e há sempre países que nós temos como referência, que são os países do norte da Europa, que são, e eu subscrevo, nomeadamente países como a Islândia e a Finlândia, que têm a maior taxa de felicidade do mundo. Para mim é muito importante, é mesmo uma questão muito importante que eu privilegio muito, mas que tem uma construção em termos de sistema de promoção das crianças diferente. E nas ações de benchmarking que nós temos tido, e quando nós levamos o nosso sistema, o retorno que eu tenho é: o vosso sistema é fantástico e nós estamos a caminhar para ele. É isto que nós temos. Este sistema eu considero muito bem
construído. É um sistema que apela à comunidade, que apela à colaboração, é quase que uma governação integrada. As próprias comissões de proteção de crianças e jovens em perigo, que são atualmente 312 no país, têm esta composição multi e interdisciplinar. Não há uma estrutura hierarquizada, é uma formação horizontal, mesmo numa perspectiva de governação integrada. Porquê? Porque a ideia é nós termos os melhores técnicos na comissão. A lei determina determinadas pessoas para participarem, têm necessariamente que fazer parte da comissão, são os representantes por inerência. O sistema está construído nesta base da representação. Vou dar como exemplo o município, a educação, a saúde, a segurança social. A figura é a representação. Eu designo um representante. E aquilo que se perspectiva, e que devia ser efetivamente concretizado, é: eu, entidade, eu, pessoa coletiva, vou ter o meu representante na comissão para trabalhar os assuntos que respeitam ao maior bem de qualquer sociedade, que são as crianças. Então eu vou ter o melhor técnico, porque eu vou acautelar aquilo que é o meu futuro. Eu vou trabalhar o meu presente para garantir o meu futuro. E isto é o que devia acontecer. Numa perspectiva horizontal, ou seja, não há aqui uma chefia, não há aqui uma relação hierárquica. Temos o presidente da comissão que designa um secretário, mas é, no fundo, naturalmente, quem representa a comissão, quem está presente em tudo o que seja relacionado com a comissão, mas aquilo que se preconiza, aquilo que diferencia este sistema a ideia é que cada um dos técnicos, que são os comissários, tragam aquilo que de melhor têm e sabem para o seu trabalho na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E isto é uma construção que, quando surgiu há 20 anos, era visionária. Continua a ser inovadora, na qual eu acredito muito, porque acho que, efetivamente, se todos os melhores derem tudo aquilo que sabem e têm nesta promoção dos direitos e proteção dos direitos das crianças, seguramente que vamos ter uma sociedade melhor e mais feliz e mais protetora. Houve aqui uma tendência com a pandemia, com a Covid, que bem, sabemos, a pandemia, não é? Foi uma questão mundial. E, mais concretamente, ainda na Europa temos a mesma tendência, que era já uma tendência crescente de alguns anos e que agudizou efetivamente no período da pandemia, que é a tipologia da violência doméstica. A violência doméstica é, de facto, um flagelo, é um drama. Claro que em todos os anos em que tivemos pandemia e em que tivemos confinados, naturalmente que agravou, porque era 24/7, estava tudo no mesmo espaço e com uma agravante que era não conseguirmos efetivamente controlar o que estava a acontecer nas casas, não é? Porque como não se saía, como não havia o acompanhamento mais direto, era um drama, não é? Esta tendência continua a verificar-se no que concerne às comissões de proteção de crianças e jovens, portanto, às situações de perigo, às tipologias de perigo mais representativas na nossa sociedade, temos sempre duas, que andam aqui numa tendência que um ano é mais uma, no outro ano é mais a outra, mas sempre muito próximas, no concreto a violência doméstica e a negligência. Sendo que na negligência temos muitas subcategorias, o mesmo já não acontece na violência doméstica. Na violência doméstica o que nós temos é a exposição ou o ter vivenciado uma situação de violência doméstica. Na negligência temos muitas situações, porque, como sabes, pode ser por ação, por omissão, e temos aqui uma panóplia, desde o facto de os pais não darem a devida atenção, estar entregue a isto ou aquilo, pronto. A negligência tem aqui muitas subcategorias, mas são sempre as mais comunicadas às comissões. E não só são as mais comunicadas, como são as efetivamente diagnosticadas. Há uma diferença. Anualmente,
todas as pessoas podem comunicar situações de perigo às comissões. Há uma tendência para se registar um maior número, naturalmente, de comunicações de situação de perigo por parte das forças de segurança e por parte das escolas, dentro de um sem número de entidades comunicantes. E depois todos nós podemos e devemos comunicar situações de perigo. Podemos comunicá-las às comissões. Fazer aqui uma referência. A competência territorial ou melhor, a competência das comissões é territorial, o que significa que é competente para acompanhar, para instaurar e instruir um processo de promoção e proteção a comissão territorialmente competente. Significa que é do local de residência da criança. Todavia, quando eu não souber onde é que a criança reside, eu tenho através do nosso site, que é um formulário online, ou através da linha Crianças em Perigo, ou através das forças de segurança. O importante é comunicar, e recuperando um bocadinho aquela ideia que estava a falar há pouco da prevenção, da promoção, da proteção e da educação, uma e outra misturam-se, não é? Proteger é prevenir, porque vou estar a prevenir futuras situações, até quiçá em relação àquela mesma criança, e prevenir também é proteger, porque estou a impedir, isto no verdadeiro sentido da palavra prevenção. Bem sabemos que não é isso que acontece ainda e muito, e temos que conseguir proteger. E mais uma vez aqui apelar a esta base comunitária. Para proteger, todos somos convocados, uns mais do que outros, porque efetivamente aqueles profissionais que todos os dias trabalham com crianças têm aqui uma responsabilidade acrescida, naturalmente, têm esta obrigação. Mas no fundo todos nós, não é? Todos nós. E isto vai dar a ponte depois para a campanha, não é? Porque nos dias que correm, fruto de todo, e já volto aqui por causa da questão da tipologia, no essencial são estas, violência doméstica e negligência, e há uma diferença, dizia eu, porque qualquer pessoa pode comunicar que nós temos uma campanha que nenhuma criança fique para trás, qualquer pessoa pode comunicar e depois a comissão vai analisar a situação e tem que verificar determinados requisitos, tem que verificar se é territorialmente competente, senão não pode trabalhar aquele processo, tem que verificar se é uma criança, isto pode parecer de menos, mas não é, porque há situações em que são comunicadas problemáticas com pessoas que têm mais do que 18 anos e depois perceber se é uma situação de perigo. As comissões têm que fazer esta verificação toda e tratando-se verificados estes requisitos, avançam então para uma análise diagnóstica da situação. E aqui é que há às vezes esta diferença, ou seja, por acaso em 2023, aquilo que nós fazemos, a Comissão Nacional tem esta competência de avaliação das atividades das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e apresentamos um relatório que aconteceu no mês de maio, no município da Covilhã, que é um relatório integrado com a atividade de todas as 312 comissões. Aliás, ainda foi meio ano 311 e meio ano 312, porque instalámos a CPCJ de Penedono o ano passado. E, efetivamente, em situações comunicadas, temos à frente a violência doméstica, depois nas situações diagnosticadas há uma inversão, mas elas estão sempre muito próximas. Isto porquê? Porque aquilo que é comunicado muitas vezes é só a ponta do iceberg, outras vezes aparenta ser uma situação e quando as comissões vão trabalhá-las, vão perceber, vão analisar, concluem, diagnosticam num sentido diferente. Mas, efetivamente, em termos de tipologias, é isto que temos. Portanto, violência doméstica, negligência e temos também os comportamentos, nesta perspectiva, comportamentos da própria criança. Ou seja, aqui temos tudo. Temos os consumos, temos o colocar-se em perigo, isto sem prejuízo daquele direito ao risco que todos temos o direito, não é? Passo o pleonasmo. Mas, em termos de Portugal, é isto. Que acontece em sintonia com o resto dos países. Efetivamente, a questão da violência doméstica, e voltando aqui àquilo que eu estava a dizer em relação à pandemia, no que concerne às crianças, não acompanhou o aumento, porque em pandemia o aumento da violência doméstica foi cerca de 30% na Europa. Em Portugal também foi em termos de crime e de situações, não acompanhou
em relação às crianças vítimas de violência, porque nem todos têm, se bem que nem todos os casais têm crianças, a maior parte acaba por ter, e verificou-se também esta tendência. Portanto, isto é uma questão que é transversal. Mesmo em países que, à partida, diríamos, se calhar não é a situação, mas acaba por ser. Eu refiro-me concretamente a Liechtenstein, por exemplo, que é uma coisa, situações de violência doméstica. Islândia, Finlândia, situações de violência doméstica, acaba por ser. Eles têm depois um sistema que diferencia no tratamento, concretamente na questão do crime, e no nosso sistema nós temos que olhar para isto tudo, porque uma criança, em termos judiciais, pode ter necessidade de um processo de promoção e proteção, e este processo é sempre a favor da criança, que é algo que ainda temos que desmistificar, porque a maior parte dos pais, quando chega à comissão, ainda diz: tenho um processo contra o meu filho. Não é contra, é a favor do filho, porque aquilo que se visa é efetivamente promover e proteger os direitos daquela criança. Apesar de o sistema penal português estar construído, e eu diria, bem, na perspectiva do agressor, porque ninguém é condenado numa pena antes de ser julgado e haver de facto uma decisão nesse sentido, quando olhamos para as crianças, o tempo das crianças não é o tempo dos adultos. O tempo da burocracia dos processos não é o tempo dos adultos. As crianças é tudo muito mais rápido, não é? Muito mais célere em termos de vivência. E estava eu a dizer, podemos ter no âmbito do nosso sistema uma criança que tenha um processo de promoção e proteção, que ao mesmo tempo está envolvida num processo de crime, se estivermos a falar de uma situação de violência doméstica, e acontece também muitas vezes termos uma criança que os pais estão a divorciar e estar num processo tutelar cível, e depois, porque como disse, a situação de perigo até acaba por ser a ponta do iceberg, praticar factos que a lei qualifica como crime, porque isto depois é todo um novelo, não é? É toda ali uma bola de neve. E acaba por ter um processo tutelar educativo também, se estiver entre os 12 e os 16, ou se tiver mais de 16 já é imputável face à lei penal e vai para o processo crime tout court, ainda que com atenuantes. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque de facto aquilo que se passa na infância não fica na infância. E não há dúvida nenhuma que a família é um bem constitucionalmente protegido. E é também este bem e este conceito que tem esta primeira obrigação de tratar bem as suas crianças, de conseguir promover, garantir todos os direitos das crianças. Todos. Muitas vezes é na família que começam as violações. As crianças aprendem pelo exemplo. Todos nós já fomos crianças, às vezes esquecemos, mas todos nós já fomos crianças. E se formos lá atrás, uns mais atrás do que outros, conseguimos perceber que aquilo que aconteceu deixa-nos marcas, não é? Para o bem e para o mal. E naturalmente que nós fomos seguindo aquilo em que crescemos, o modelo que tivemos. E se o modelo for um modelo virtuoso, ótimo, excelente. Se o modelo for pernicioso, vamos entrar numa espiral que é efetivamente recessiva, porque depois é muito difícil quebrar o ciclo. Um contexto familiar que não seja saudável vai, com grande probabilidade, criar uma criança que vai replicar este modelo. Não só as crianças que crescem pelo exemplo, e são muito importantes, aliás, todas as campanhas e toda a informação científica tem neste sentido os primeiros 1000 dias, não é? Os primeiros 3 anos de vida das crianças são muito importantes e nós não temos bem, nós adultos não temos bem esta percepção, porque eles não falam, porque eles não estão muito ativos e nós até achamos que não serão assim tão determinantes. São muito determinantes, porque as marcas não ficam naqueles 3 anos, ou nos 5, ou nos 6, ou até aos 18. Vão entrando
vão normalizando. O exemplo serve para isto também, não é? Para nós normalizarmos aquilo que são os comportamentos. Em 2021 tivemos uma alteração do artigo 152 do Código Penal, que é o grande chapéu para estes crimes, e que veio, espero eu, de uma vez por todas, acabar com esta questão e diz efetivamente que as crianças são vítimas sempre que estejam envolvidas numa situação de violência doméstica. É-lhes conferido o estatuto de vítima e vítima particularmente vulnerável, e aqui por duas ordens de razões. Porque são crianças e porque estão numa situação de violência doméstica em que são já naturalmente também mais vulneráveis. Portanto, estando neste ciclo, aquilo que a criança vai levar é esta normalização. No namoro, nós temos cada vez mais situações, no namoro ou até em amigos, contexto de proximidade, não é uma grande proximidade entre duas crianças, dois jovens. Acham normal, muitos, o controlo do telemóvel, o saber onde estás, onde não estás, porque é que não me respondeste, porque é que... que há uns anos isto era impensável. Para já, porque não havia assim telemóveis com esta, nem as redes sociais, e eu não estou com isto a dizer que não é bom. É bom, mas isto são sinais dos tempos, não é? É muito bom, e tudo aquilo que nós hoje temos em termos de potencial, não é? Do virtual, é maravilhoso, permitiu-nos facilmente falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, permitiu-nos continuar a trabalhar em pandemia, permite-nos um sem número de situações, mas temos que ter as devidas cautelas. Eu vou-te responder com aquilo que foi o nosso mote em Covid, e que eu acho que é e deve ser transposto para o geral e abstrato, que é proteger crianças compete a todos. E que nenhuma criança fique para trás. Nós temos que ir neste sentido, e isto que eu vou dizer pode parecer uma palavra e uma frase feita, mas eu já desconstruo. Temos que ir de forma holística, efetivamente, sistémica, porque não é uma ação aqui e outra ação ali que vai funcionar. E articulada, não é? Desta forma articulada. Temos que ir de forma holística porque os fenómenos, sim, começam na família, mas a família, os pais já foram crianças, já foram jovens adultos, já foram adolescentes, já foram crianças, e antes deles os seus pais. Portanto, e isto tem muito a ver com a questão educacional que eu estava a falar há pouco, porque, naturalmente, nós hoje temos 50 anos de democracia, a vida nem sempre foi assim, as gerações vão evoluindo, e aquilo que era o normal, o normal social, o normal familiar, o normal educacional há 50 anos, não é o mesmo de há 30, de há 20, nem é tão pouco mesmo de há 5, porque cada vez é mais frenética esta evolução. E nós temos que ter esta consciência para introduzir em tudo quanto sejam conteúdos pedagógicos, introduzir na educação esta questão da prevenção. A prevenção é muito mais... por isso é que eu falava há pouco da ligação. A prevenção é muito mais do que impedir que uma situação de perigo aconteça, impedir que haja uma violação de um direito. A prevenção é efetivamente esta promoção dos direitos, esta forma articulada do bem comum, do superior interesse da criança, que é algo que nós ouvimos todos os dias, não é? E aquilo que nós dizemos é um dos nossos valores, é um dos princípios pelos quais o sistema é o princípio, não é? Eu obedeço à intervenção mínima, à intervenção precoce, mas tudo sempre na perspectiva do superior interesse da criança. E o que é isto do superior interesse da criança? Para já, é o da criança, não é aquilo que eu acho que a criança tem. O que é aqui também uma construção um bocadinho diferente, porque indo buscar aquilo que era a evolução da criança ao longo dos tempos, preconizava-se e preconizou-se durante muito tempo que os pais é que sabiam e sabem muito, e sabem efetivamente melhor aquilo que em determinadas ou muitas circunstâncias é melhor para as suas crianças, mas o superior interesse da criança é o dela.
Isto coloca-se muito, por exemplo, nas situações de responsabilidades parentais, quando temos processos em que estamos a discutir as responsabilidades, como é que a vida cotidiana se vai organizar, se a criança fica com o pai durante a semana, fica com a mãe, se alterna em semanas, se. Ainda é muito frequente vermos todas as partes envolvidas nos tutelares cíveis a tentarem fazer prevalecer a sua vontade. E não conseguimos perceber, não, isto até era mais cómodo, ou isto até era mais fácil, mas será que é o melhor para a minha criança, para o meu filho, para a minha filha? E tendemos a esquecer-nos um bocadinho de o ouvir, não é? De lhe perguntar, é um bocadinho fazer as coisas de acordo com aquilo que nós achamos que vai ser o melhor. E isto depois, esta visão holística leva-nos à família e, portanto, por isso é que eu falo num sistema que é integrado efetivamente. E sim, nós temos que perceber, e por isso é que são tão importantes também os diagnósticos, perceber como o estado da arte nas mais diversas áreas. Não tem mal nós olharmos para as coisas em separado. Depois não podemos agir em silos, porque assim nunca vamos conseguir a integração, nem vamos conseguir uma cabal harmonização, não é? E convocar todos, que é aquilo que se pretende, porque vamos lá ver, começa na família, sim, mas a família já percebemos, a família de hoje teve origem noutras gerações, que foi intergeracional, todos os comportamentos foram sendo passados, não é? Os exemplos foram sendo dados, em termos de família, em termos de comunidade educativa, em termos de comunidade de saúde, em termos de apoios sociais, em termos de Estado, em termos de, seja o local, seja o central. E por isso é que nós não podemos falar da violência, agora já fazendo aqui uma transposição, violência, podemos falar da violência aqui, da violência ali, mas depois temos que olhar para o fenómeno, efetivamente, como um problema social complexo, que não tem uma solução. Porque se tivesse, já alguém, bem, a roda já foi inventada há muito tempo, mas já alguém teria feito uma reinvenção ou outra coisa qualquer, não é? Na verdade, são sinais dos tempos. E estás-me a falar de uma situação que é concreta, que tem a ver com as nacionalidades, que tem a ver com as culturas, com a interculturalidade, que teve a ver com a abertura das fronteiras, que tem a ver com a livre circulação, que também já iniciou há muitos anos, no concreto já na década de 80, quando nós aderimos à União Europeia, mas que efetivamente tem aqui movimentos diferentes e épocas diferentes e que nunca se sentiu como hoje se sente. E eu já lá vou concretamente a essa questão da interculturalidade e do respeito pelos outros e do racismo. Quando começaram, há muita violência virtual. E quando surgiu, ninguém estava preparado para ela, nem se sabia, e até se achava que era de menos. É uma violência, mas não é tão violenta como porque é ali no campo virtual. Se formos para as décadas de 80, 70, 80, a violência interpares era porque usa óculos, porque usa aparelho, que era algo que agora até é cool, na altura era uma coisa que não, por favor. Alguém que tivesse uma tatuagem, alguém que, bom, era completamente diferente e acabava por ser... não digo ostracizado, mas reparava-se e era comentado. Hoje temos todo um sem número de fenómenos diferentes. Os migratórios nós temos portas abertas e recebemos pessoas de todo lado. E eu volto à questão da educação. É fundamental, no meu ponto de vista, educarmos para os direitos, educarmos para os afetos. Com o devido respeito, faz-me lembrar aquela anedota do Joãozinho quando chegou à escola. Primeiro dia de escola do Joãozinho, e chega à casa e o pai pergunta-lhe: então, João, como é que foi a escola? Ele diz: foi espetacular, gostei imenso daquilo. Então, e havia assim meninos quê? Pobres, ricos, pretos, amarelos, castanhos? Não sei, só havia crianças.
E eu acho que isto às vezes nós temos que voltar ao básico, não é? Nós estamos a falar de quê? De crianças. As crianças são diferentes, vêm de culturas diferentes. Nós temos a montante que educar para os direitos. E tu agora dizes-me assim, então educamos para os direitos e não educamos para os deveres? Se educarmos para os direitos, educamos para os direitos de todos. E se eu for educada para os teus direitos são os meus deveres. Mas, no entanto, eu estou a educar para os direitos, não é? Porque há aqui esta relação, porque todos partilhamos a mesma vida, não é? Todos partilhamos a mesma sociedade. Portanto, se eu conseguir, em termos sociais, em termos de política pública, esta educação para os direitos como uma máxima, eu serei naturalmente muito mais compreensivo, muito mais paciente. Isto não significa que eu possa, e agora não me estou a referir às crianças, que eu possa estar num país e fazer aquilo que me apetece porque me é culturalmente permitido a mim no meu país. Se eu estou num país, eu tenho que me reger pelas regras desse país. Questão diferente é eu ter, no fundo, uma vítima, não é? Porque sou de outro país. São questões completamente diferentes. Em Portugal é crime conduzir sob a influência do álcool. Estou a dar uma hipótese meramente académica. Não é pelo facto de, porque não acontece, mas não é pelo facto de, mas foi por esta que é mais fácil, de num país qualquer isto até ser permitido, que agora eu venho para Portugal e digo, não, eu sou daquele país e agora posso fazer isto porque lá é permitido, não é? Vale para, e agora sim no concreto, para aquilo que nós designamos por práticas tradicionais nefastas, que são a mutilação genital feminina, os casamentos forçados e precoces. Isto é permitido noutros países, não é pelo facto de, e no concreto, crianças que estejam em território nacional, que são de outro país, que vamos legitimar. Não. Por isso é que nós temos o ordenamento, e o ordenamento jurídico-legal tem muitas derivações, como nós dizemos, tem muitas áreas que têm que se complementar e têm que se articular também elas. E, portanto, isto não legitima. Questão diferente é, eu tenho 2, 3, 5 crianças. Uma é de Portugal, nascida e crescida em Portugal. Outra é da Suécia, outra é do Bangladesh, outra é da China. Culturalmente são diferentes. Culturalmente e não só, dependendo da idade com que vieram para Portugal, terão todo um background que os leva num sentido. O facto de estarem em Portugal terão que obedecer naturalmente àquilo que está que é o ordenamento jurídico-legal português. Questão diferente é porque aquela criança vem sempre com uma peça de roupa qualquer, ou tem por hábito fazer e vai para a escola assim, ser no fundo gozada ou ser humilhada por causa desta questão cultural. E isto, se nós conseguirmos educar todos para a tolerância, para os afetos, que no fundo eu volto a dizer, é educar para os direitos, não é? Já estaremos a prevenir muito aquilo que possa vir a ser uma situação de violência. O que é que se pretende? O que se pretende é impedir que aconteça. É um facto, não é? É a prevenção no seu estado mais puro, que é não aconteceu, nós conseguimos prevenir, antecipámos e não aconteceu. Mas, não sendo possível, é consciencializar, é informar. Muitas vezes, pior do que a ausência de informação é a desinformação. Portanto, aqui esta deliberada vontade de informar, não é? Quanto mais informação houver, melhor será a resposta e mais preparadas as pessoas vão estar para os fenómenos. Portanto, olhar para a violência enquanto fenómeno intergeracional, enquanto ciclo, porque é efetivamente um ciclo. É um ciclo que se vai perpetuando ao longo de gerações, é um ciclo que
se repete na nossa vida, por isso é que também adotámos o ciclo de vida. Eu não sei se já tiveste a oportunidade de ver, mas agora aqui há dias, não sei se até já foi ou se vai ser, a apresentação pública do estudo que o INE fez, que foi um questionário designado de segurança no espaço público e privado, que na verdade aquilo que trabalhou, aquilo que aferiu foi violência. Nós fizemos uma pré-apresentação precisamente no mês da prevenção dos maus-tratos, tivemos o INE a apresentar o estudo também por causa da questão dos abusos sexuais. Este estudo, o que é que nos disse em relação às crianças? 1,4 milhões de pessoas foram vítimas de pelo menos um episódio violento na infância, que é brutal, só por si já é brutal. E este estudo diz-nos ainda que 65% destas pessoas tiveram episódios recorrentes de violência ao longo da vida. Ou seja, aquilo que nós dizemos e que dizíamos, eu dizia de forma empírica, não é? Que é, o que acontece na infância não fica na infância, que a violência é um ciclo, que se repete. Temos evidência científica que vai exatamente neste sentido. Estes 65% de pessoas que sofreram um episódio de violência na infância, seja ela ou tenha ela sido, tenha revestido que forma, uma qualquer forma, pode ter sido violência doméstica, pode ter sido bullying, pode ter sido... tiveram episódios repetidos, o que significa que aquilo que para alguém que nunca teve um episódio de violência na infância seria inaceitável, estas pessoas não só tiveram mais, como provavelmente acabaram por replicar um modelo violento, não é? Porque o ciclo é isto também, não é? Temos muitos agressores que foram vítimas de violência no passado, na sua vida. E temos que olhar também para esta realidade. Nós não podemos trabalhar a violência olhando só para as vítimas. Nós temos que olhar para as vítimas, temos que olhar para os agressores, temos que olhar efetivamente para a violência como fenómeno, como problema social complexo, como um ciclo. E leva-nos muito nesta perspectiva de ciclo ao longo da vida, não é? Porque aquilo que aconteceu, nós só mais tarde é que vamos perceber que impactou e influenciou, mas também nesta perspectiva que eu defendo muito, que é da não fatalidade ou inevitabilidade, não é? Isto, sim, ok, se eu estou neste ciclo, eu tenho que conseguir sair dele, posso pedir ajuda e isto também é importante, eu perceber que há formas de ajudar, que não é fácil sair de um ciclo de violência. Não é nada fácil. A propósito da violência doméstica, a Comissão Nacional, num projeto financiado, era um projeto IEA Grants, desenvolveu com parceiros um projeto chamado A Teu Lado. E este projeto aquilo que visou foi uma de duas coisas. Uma resposta em termos psicológicos às crianças vítimas de violência doméstica, num modelo que foi definido, e o acompanhamento imediato, um olhar cuidador. O que é que acontece a uma criança que é vítima de violência doméstica, hoje, às 7 da tarde, ou às 8, ou à meia-noite, e que amanhã tem que ir para a escola? E que vai para a escola e, naturalmente, esqueceu-se do material, está aliado porque nem dormiu. Então, o que é que eu quero? Nesta perspectiva de não revitimização desta criança, eu quero cuidar dela e quero criar aqui uma cápsula protetora. Então, o que é que foi? Isto foi projeto piloto, e é para isto também que servem os projetos piloto, e não implicou nenhuma alteração da lei. Projeto piloto, o que é que nós fizemos? Nós, todos no projeto, identificámos pontos focais. Okay? Então, a força de segurança que tem intervenção na situação de violência doméstica,
Havendo crianças, comunica à CPCJ territorialmente competente. A CPCJ tem um ponto focal, comunica ao ponto focal da educação. E no dia a seguir, quando a criança chegar à escola, já temos toda a gente articulada para proteger aquela criança, para lhe dar aquilo que ela precisa naquele imediato. E isto é uma coisa que eu acho fundamental no nosso sistema, que é, eu vou-te chamar assim, a visão 360 da criança. A criança é uma e está no centro. E não pode ser de outra forma. E quando nós estamos a falar de um episódio violento, uma necessidade protetiva, aquilo que eu gostava é que a criança tivesse a sua casa. Eu estou a falar do modelo Barnahus, que eu sou altamente defensora e que gostava de ver em Portugal. Temos um projeto piloto que ainda não conseguiu avançar muito, por vicissitudes várias, mas eu sou grande defensora deste modelo, porque perante uma situação de... Bem, o Barnahus começou para as situações de abusos sexuais, mas neste momento nós já temos muitos países a irem para todo tipo de violência. Portanto, esta casa acaba por ser um modelo para todo tipo de violência. Mas temos que começar por algum lado. Portanto, perante uma situação de violência, que pode ser um abuso sexual ou pode ser outra qualquer violência, temos uma casa, que é a casa da criança, Barnahus. Perante um episódio, a criança vai a esta casa e nesta casa vai ter todo o apoio que necessita. São os técnicos que vão lá. Sendo necessária uma peritagem forense, uma peritagem médico-legal, vão lá os técnicos do INMLCF. É necessária a investigação criminal, vão as forças de segurança, a Polícia Judiciária, que também era parceira do projeto. É necessário apoio psicológico, é necessário apoio jurídico, é necessário apoio de outra natureza. Todas as entidades vão àquilo que é a casa da criança. E isto, sim, é uma visão holística do fenómeno da violência. E nós não fazemos a criança... Em Portugal e não só, uma criança vítima de abusos sexuais tem que contar a sua história em média 8 vezes, 9 vezes, uns casos 7, outros casos, mas pronto, 8 vezes que seja. Estamos a fazer tudo menos a proteger aquela criança. É pisar e repisar. É revitimizar. Mas se me perguntares, mas isto é... Não, cada um está a fazer aquilo que acha melhor. Só que temos que conhecer, porque eu tenho que conhecer, a propósito do legislador. Já há muitos anos que estão previstas as declarações para a memória futura no âmbito do processo de crime. As declarações para a memória futura são exatamente isto. A criança vai contar a sua história uma vez e depois é aproveitado. Claro que depois temos aqui esta questão de harmonização entre o processo de crime, que volto a dizer, o processo de crime será para o agressor e é construído na sua perspectiva, e a perspectiva do processo de promoção e proteção. E a promoção e proteção da criança não se coaduna muitas vezes com os prazos e com as diligências processuais no âmbito do crime, agora no concreto que estamos a falar. Mas este é um expediente, é uma possibilidade legal que efetivamente minimiza, não é, o número de vezes que a criança tem que contar a sua história, porque prestou declarações ali e depois este ato é aproveitado. Aliás, em Portugal tivemos em 1982, 3, 4, em Coimbra, ainda não era o Instituto Nacional de Medicina Legal, era o Instituto de Medicina Legal de Coimbra, do Porto de Lisboa, e o então diretor, o professor Dr. Duarte Nuno Vieira, desenvolveu um projeto piloto a este propósito. Na altura ficava nos então hospitais da Universidade de Coimbra e era isto, quando uma criança entrava no hospital supostamente vítima de abusos sexuais, era lá que as entidades iam e faziam todas as peritagens e faziam todo o apoio. E isto seria, no meu entender, um upgrade ao sistema e não implicava alterações legislativas. Porquê? Porque nós já temos a lei penal que permite, temos a promoção e proteção que permite, temos o estatuto da vítima que permite, que diz aquela que for a forma mais adequada e mais amigável da criança. Portanto, no fundo, estamos a falar de pessoas, de fazer, não é? Do fazer. A lei tem que ser geral e abstrata.
A lei não pode ser para o João, não pode ser para a Maria João, não pode ser para a Joana. A lei tem que ser geral e abstrata. A concretização é que é isso mesmo, não é? É concretizar. E eu conseguirei se tiver a rede, as pessoas, os meios, para poder pôr em prática, efetiva e realmente. Portanto, no momento em que se fala, e concretamente em relação à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, a lei tem que ser mudada, a lei tem que ser... Eu acredito neste sistema, eu acho que a lei está muito bem construída, não estou a dizer que não precisará de uma coisa aqui, mas cirúrgica, não é? Tem é que ser posta em prática por todos e com todos, porque só assim é que se consegue. E a lei já lá está. Nós no direito dizemos isto é por decreto ou por coação. O decreto já existe, a lei já lá está. Portanto, se tivermos efetivamente esta perspectiva, esta visão de criança como um sujeito de direitos, que nasce com esses direitos, que tem personalidade jurídica, que tem uma incapacidade jurídica para a prática de determinados atos, enquanto não prefizer os 18 anos. E tentarmos, de facto, percebendo a situação, ver o que é melhor para aquela criança, a lei já existe. A concretização é que muitas vezes é mais difícil por problemas vários, obstáculos vários e vicissitudes várias. Mas, e eu referi este exemplo do teu lado, está lá tudo e acabou por funcionar nesta perspectiva de não, eu tenho que gerar aqui mesmo uma cápsula protetora para esta criança. E é no imediato. É no imediato. Não é daqui por 2 dias, não é daqui por 5 dias, não é daqui por uma semana. E isto é possível. E eu acho que estes projetos piloto também nos dão aqui matéria, não é? Permitem-nos depois tirar conclusões e perceber, redefinir estratégias ou mesmo definir e implementar políticas públicas. E em relação à campanha, eu acho que estas 3 entidades e o termos dado as mãos neste desafio é o exemplo daquilo que eu estava a dizer, que é, claro que nós não podemos tratar o todo no seu todo, não é? E não tem mal tratarmos separadamente, desde que depois isto não se converta num silo. Será também muito, voltamos a falar da questão educacional, e já não estamos naquele ponto, no concreto, em relação à violência doméstica, que entre marido e mulher ninguém mete a colher, mas como nós temos, não há esta visão dos direitos e de que o outro é também um ser de direitos. Eu ainda há tempo estava aqui numa universidade a dar uma aula a alunos de criminologia, e eu dizia, se vocês passarem, no geral, se vocês forem na rua e passarem por um episódio de violência, imaginemos que vem um casal ou 2 homens ou 2 mulheres a discutir muito fervorosamente e que um deles está a chorar e que se nota perfeitamente que aquilo é uma situação de violência. Vocês o que é que fazem? Miúdos, mestrado, nada? Tipo, o que é que eu vou fazer? Não me vou lá meter. Naturalmente, ainda bem. Mas e que tal ligar às forças de segurança a dizer está a acontecer isto? Pois... E eu a seguir perguntei, e se fosse a vossa irmã? A vossa mãe? O vosso tio? Não, aí já... Não é um ser humano? Não é um nosso semelhante que está a ser maltratado? Eu percebo o instinto de sobrevivência para os nossos, mas isto é uma questão de todos, não é? Eu não posso permitir que alguém seja maltratado. E se eu vejo, eu tenho que fazer alguma coisa. É mesmo uma questão de ninguém ficar para trás. É evidente que não vou envolver-me na situação. Tenho meios. Chamo as forças de segurança,
quem de direito resolverá. Que há uns anos havia isto, sem fazer publicidade a estações de televisão ou a programas, mas havia um programa que era E Se Fosse Contigo. E eu acho que esta perspectiva da empatia, de calçarmos os sapatos dos outros, é mesmo muito importante. E se nós não conseguimos parar para pensar, nunca o vamos fazer, porque em termos pedagógicos e de educação nós não temos esta não é uma máxima, não é? Nós nunca temos esta educação para a empatia, não é? E esse programa era muito interessante porque isto é normal. E se fosse consigo? Pois, já era diferente, não é? E este salto, eu acho que é fundamental e imprescindível. A maior parte das situações, e agora vou-me reportar àquilo que é e que foi o meu trabalho até mesmo como Presidente da Comissão. A maior parte das situações de homicídio e violência doméstica com crianças, portanto, estamos a falar do pior desfecho, situações dramáticas com contextos super violentos, que as crianças estavam envolvidas, muitas vezes eram as crianças que encontravam o seu progenitor ou progenitora nessa situação, eram situações que os vizinhos já tinham ouvido, que assim de vez em quando havia umas discussões, mas pronto, a gente não, porque também não sabemos, não temos a certeza. E eu respondo, na dúvida e à cautela, comuniquem. E por isso volto a falar, por isso é que é tão importante estarmos todos juntos e reforçar. Porque se eu tiver aqui uma uniformização de linguagem em relação ao fenómeno e eu, Sistema de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças, passar essa mensagem, a educação, passar essa mensagem, a saúde, passar essa mensagem, se todos juntos passarmos a mesma mensagem, vai ficar. E quando for necessário, eu vou, se não é eu, é o primo, o tio, vai ficar. E eu acho que isto é fundamental. Nós só conseguiremos quebrar ciclos se estivermos juntos, articulados, falando a mesma linguagem, em termos de não se aceita, e agora estou a falar mesmo da campanha, e em relação à violência, eu acho que nada menos do que isto. Não se aceita, ponto. E todos temos o nosso papel. Todos somos importantes, todos somos determinantes, todos somos indispensáveis neste caminho. É importante também não julgarmos. Nesta perspectiva de educação para a empatia, para os afetos, não julgarmos, porque, sim, a violência é inaceitável, mas há contextos e contextos. E, como já percebemos, é de facto um ciclo. E temos que nos colocar todos um bocadinho nesta posição, não é? Se eu não tiver ajuda para sair do ciclo, se eu não tiver ajuda, claro que eu também tenho que querer e tenho que pedir essa ajuda, mas se eu não tiver esta ajuda de encaminhamento, de perceber que a violência não se aceita, que não é por ali, mas que há um caminho, que ainda assim não é uma fatalidade, eu não vou perceber. O meu normal não é o teu normal. Eu não vou dizer o escopo máximo, porque eu acho que o bom é inimigo do ótimo e nós temos que ser conscientes e temos que dar passos que efetivamente sejam alcançáveis, não é? Eu costumo dizer, os meus colegas dizem que é uma expressão minha, e pintar o país com a campanha. E o que eu gostava de ver e aquilo que ambiciono é naturalmente esta ação concertada em termos nacionais, não só em termos de
central, não é? Administração pública central, mas e muito nos municípios, porque os municípios têm têm aqui uma posição absolutamente privilegiada. Os municípios conhecem as realidades locais, os municípios atuam com e para as pessoas e podem de facto fazer aqui a diferença. Portanto, o que é que eu gostava? Gostava que, objetivamente, daqui por 2 anos, nós tivéssemos evidência científica, uma redução dos fenómenos violentos em Portugal, e isso é perfeitamente possível de verificar pelo RASI, porque nós temos dados relativamente à violência. É também possível, em função daquilo que é o nosso relatório anual nas situações de perigo com crianças, não é? Mas também o RASI também aborda as questões da criminalidade juvenil e, portanto, isto é factual, nós conseguirmos uma redução efetiva, mas a minha ambição holística é que nós tenhamos aqui conhecimento científico que nos permita perceber qual foi o impacto desta campanha. É mais difícil, por isso é que é ambição. Eu acho que é possível. Nós na campanha temos a academia e trabalhamos com a academia, e eu acho que esta ligação entre o mundo académico, a produção de conhecimento científico e o prático, os técnicos, quem está no terreno, que traz um aporte brutal porque conhecem as situações, pode permitir um match perfeito nesta perspectiva. Desenvolvermos aqui uma metodologia, uma ferramenta que consiga medir a qualidade da campanha nesta perspectiva. O que é que nós conseguimos em termos de avaliação de impacto? Porque eu acho que isto é fundamental. Eu costumo dizer que nós, portugueses, somos muito bons a fazer. Não somos tão bons a monitorizar e a avaliar nesta perspectiva do ciclo PDCA, não é? Eu faço porque tenho um diagnóstico e vou fazer porque este é um fenómeno que eu tenho que combater. Muito bem, não é? Então eu faço. Mas depois eu tenho que monitorizar para ver se eu estou a seguir aquilo que tinha sido definido. Muito bem. Perfeito. Mas depois eu tenho que avaliar no final de determinado ciclo. E o nosso ciclo já será 1 ano, não é? E no final deste ano nós temos que avaliar percebendo se temos que corrigir trajetória, se temos que reforçar determinada área. Por isso é que voltamos, lá está, também isto tudo é um ciclo. Voltamos àquela questão que falámos do agir, não é? Em determinadas áreas, de forma diferente, mas não em silos, porque nós sabemos que aquilo depois vai alimentar e é tudo aqui uma conjuntura. Portanto, concretamente, aquilo que eu ambiciono é isto, é conseguir resultados em termos de impacto. Eu costumo dizer isto em relação às crianças, não é? Se nós fizermos a diferença para uma, já valeu a pena. Isto é um bocadinho como a estrela do mar, não é? Eu estou aqui com parábolas, mas eu acho que faz todo sentido, não é? Quando a criança vai e diz, está aqui uma estrela do mar, vou devolvê-la ao mar antes que ela morra. E a mãe diz, mas há tantas, está bem, mas esta não, eu consigo fazer a diferença, não é? E acho que se isto acontecer em termos de impacto, que é algo que nós nem sequer temos neste momento, eu já vou ficar muito feliz. Nós já temos as entidades, os institutos, as pessoas coletivas e depois temos esta obrigação do Estado. Portanto, se todos trouxermos, olha, no fundo, como é o funcionamento das comissões, se todos trouxermos este melhor de cada área, nesta perspectiva de que eu acredito e defendo que juntos somos efetivamente mais fortes, a música assim diz, mas é verdade, eu acredito mesmo nisto, acredito que o todo é muito maior que a soma das partes e acredito que desta forma conseguiremos fazer diferente. Acredito que
conseguiremos interromper alguns ciclos para algumas pessoas. Se for para uma, já valeu a pena. Se conseguirmos, de forma objetiva, prevenir, impedir, neste verdadeiro sentido, ou lá está, a saída do ciclo, que também é a prevenção, vai valer a pena. Já está a valer a pena porque estamos a falar do fenómeno. E estamos a falar do fenómeno desta forma, integrada, todos. Porque já todos falávamos. E é muito importante que continuemos a falar no nosso dia-a-dia, mas esta forma integrada é fundamental. Esta intervenção multidisciplinar, pensei que há pouco falava da academia e dos técnicos, durante muito tempo não aconteceu desta forma, não é? Porque os técnicos é que achavam que sabiam, porque os técnicos é que estavam com as situações. No outro lado, tínhamos os académicos que estudavam o assunto e que, não, mas eu já previ isto e eu consigo. E lá está. Só no conjunto é que será possível. Portanto, este casamento, este match perfeito, será com o conhecimento de uns, de outros, e uma atuação que leve, de facto, a esta, numa primeira fase, consciencialização, conhecimento do fenómeno e que consigamos travar esta normalização. É aquilo que todos nós queremos, que é, eu não quero que o meu filho ache normal esta situação, então eu tenho que o educar para isto. E não é isto que acontece todos os dias. Que há tempos eu fui a um supermercado e estava na zona dos frescos, a escolher qualquer coisa. E vem uma mãe com um miúdo, 2 anos, 3 anos, não sei. E o miúdo chegou ao pé de mim e bateu-me, chegou ao pé de mim, bateu-me. E eu olhei para a mãe, naturalmente, porque o miúdo, olhei para a mãe e a mãe... Nem peço desculpa, nem qualquer tipo de observação à criança. Esta criança vai achar normal bater em pessoas. Tem 2 anos, 3 anos. Eu não posso esperar que a criança consiga perceber. Portanto, é disto que estamos a falar. E todos aqui temos um papel, não é? E é importante, de facto, olharmos para o outro, não é? O que eu esperava daquela mãe era que me tivesse pedido desculpa, mas que tivesse uma atitude para com o filho de dizer: o que tu fizeste não está certo. Não. Ao rir-se, o miúdo já intuiu que aquilo é normal e que pode reproduzir, porque até tem piada, não é? Eu faço e até tem piada porque a mãe ri-se. Portanto, isto transposto para tudo o que é a convivência e a vivência é altamente empolado, não é? Porque isto acontece em tudo quanto são as áreas. Depois, claro, temos os miúdos que são agressivos na escola. Depois, sabes que, por norma, uma situação de bullying, o agressor tem sempre por trás um passado de violência de vítima, sim. Imagina um casal que é este o registro, que pode não bater, mas que há aqui uma violência emocional e psicológica gigante, que é mais difícil de detectar e é mais difícil de intervir, não é? Mas que no seio familiar está lá. E uma criança que vive neste ambiente. Uma criança que vê, que normaliza esta atitude de violência emocional, de perceber que um consegue e faz e o outro está vulnerável, vai achar que isto é normal e vai achar que... e depois temos aqui uma de 2 situações, não é? Ou se coloca imediatamente na posição de vítima e vai deixar que toda a gente faça o que entende e ele continua nesta posição de ela, a pessoa, continua nesta posição de vítima, ou vai se tornar agressor. Uma pessoa que eu conheço, que foi vítima de violência, eu posso falar, porque ela até escreveu um livro a contar a sua história,
Foi vítima de violência doméstica durante muitos anos. Tem 3 filhos, foi vítima de violência doméstica e não conseguia sair deste registro. E este registro é um registro transversal, é um registro que não o registro da violência, é um registro que não escolhe idades, que não escolhe profissões, que não escolhe estratos sociais, é absolutamente transversal. E não achemos que, porque é uma pessoa que até tem um curso superior, que não vai entrar, porque nós temos estas situações. E conversando com ela, quando eu lhe perguntei qual foi o trigger para sair da situação de violência, porque também não é uma situação de não termos consciência de que estamos a ser vítimas de violência, porque temos. Acabamos por entrar, lá está, naquela espiral, naquele loop, e não conseguimos sair. E o que ela me disse foi: os meus filhos, porque tinha menina e menino, os meus filhos, porque eu não queria dar aquele exemplo a um de que podia ser agressor e a outra de que tinha que crescer vítima. E normalmente é isto que acontece num ciclo de violência. Conseguimos sair porque algo, e muitas vezes os filhos. E isto é algo que eu gostava de deixar também aqui como referência, que é a pessoa. A pessoa. Nas situações de violência e saindo é mesmo muito difícil, porque muitas vezes não há consciência, outras vezes há consciência, mas não conseguimos sair. Porquê? Porque temos vergonha, porque não conseguimos pedir ajuda, ou porque há dependência económica, emocional há muitas vezes, e a dependência emocional é brutal para se conseguir sair, porque estamos numa zona de conforto que é tudo menos confortável, mas que é a zona que nós conhecemos, porque o ser humano também tem medo do desconhecido, porque é socialmente confortável, e acabamos por entrar nesta situação que até pode não haver violência física, mas que há toda a outra violência, mas que se vai perpetuando, não é?